Você já se perguntou o que acontece depois que um corpo é enterrado? Alguns dizem que tudo acaba, mas para quem trabalha em um cemitério como um coveiro, a morte é só o começo. No Memórias de um Assombrado de hoje, prepare-se para ouvir relatos perturbadores, vividos por aqueles que convivem com os mortos todos os dias. Esses são os relatos de coveiros. E depois de ouvir, talvez você nunca mais olhe para um cemitério da mesma forma. Relato 1. O defunto que voltou. Meu nome é Afonso, moro em Patos de Minas, Minas Gerais, e trabalho como coveiro desde os meus 22 anos. Hoje já tô com 58, então você pode imaginar o tanto de coisa estranha que já vi nesse lugar. Mas nenhuma me marcou tanto quanto o que aconteceu num final de tarde, no mês de julho de 2003. Era uma quarta-feira. Eu estava sozinho no cemitério porque o outro coveiro, o Sebastião, tinha faltado por causa da esposa que foi internada. O enterro estava marcado para as 5 da tarde. Era de um homem chamado José Maurílio, tinha morrido dormindo, com ataque do coração, diziam. A família era lá da zona rural e só conseguiu trazer o corpo no mesmo dia, tudo muito em cima da hora. O céu estava carregado, ventando forte, e eu já sentia que tinha alguma coisa errada só de olhar para o caixão. O corpo chegou por volta das 4, mas a cerimônia foi rápida, quase ninguém apareceu. Acho que por causa do tempo e do horário, ou talvez porque o falecido não tinha muitos amigos. Depois que os poucos parentes foram embora, fiquei sozinho ali. Peguei a enxada e fui terminar o sepultamento. Mas foi quando abaixei para jogar a primeira pá de terra que percebi. O caixão estava tremendo. Primeiro achei que era o vento, mas a árvore ao lado nem balançava. A madeira deu um estalo. Meu corpo gelou na hora. Parei, respirei fundo e tentei convencer a mim mesmo que era só a madeira cedendo por causa do peso. Continuei jogando terra, mesmo com as pernas bambas. Foi aí que ouvi, bem baixinho, uma batida, como se alguém batesse com a mão por dentro do caixão. Na hora, eu paralisei. O som veio de novo. 3 batidas, secas, precisas, e seguidas de um som abafado, como se alguém tentasse gritar, mas a boca estivesse cheia de algodão. Joguei a enxada longe e corri até a administração do cemitério, que ficava do outro lado. Liguei para a funerária, falei que tinha alguma coisa errada, que talvez o homem tivesse sido enterrado vivo. Eles riram de nervoso, mas mandaram uma viatura até lá. Quando abriram o caixão, ele estava morto. Mas tinha algo estranho. Os braços estavam dobrados de um jeito diferente, como se ele tivesse tentado empurrar a tampa. Os olhos abertos, arregalados, e o algodão não estava mais na boca dele. Estava grudado entre os dentes, como se ele tivesse tentado cuspir. O perito alegou que era espasmo post-mortem, uma contração dos músculos após a morte. Disseram que aquilo podia acontecer, mas eu sabia, eu ouvi ele bater, eu ouvi ele tentar gritar. Depois daquele dia, nunca mais quis fazer sepultamento sozinho. E mesmo hoje, depois de tantos anos, tem noite que acordo com o som de 3 batidas na minha janela, sempre às 5 da tarde, como se o José Maurílio ainda quisesse ser ouvido. Relato 2. O túmulo maldito da quadra 7. Meu nome é Roberto, tenho 63 anos e sou de Nossa Senhora das Dores, interior de Sergipe. Trabalho como coveiro há mais de 40 anos. Já vi coisa que faria muito homem largar a pá e sair correndo sem olhar para trás. Mas tem um caso, um só, que eu nunca consegui esquecer. Era começo de novembro, véspera de finados. O cemitério ia receber visita de gente do estado todo, então a prefeitura mandou a gente limpar tudo com antecedência. Varrição, poda de mato, pintura de túmulo, aquele serviço de sempre. Fiquei encarregado de dar uma geral na quadra 7, a mais antiga e afastada do cemitério. Lá os túmulos são de tempos antigos, feitos de pedra bruta, muitos quebrados, sem nome, outros com as letras apagadas. Sempre teve uma aura pesada naquele pedaço. A gente, entre os coveiros, chamava de área podre. Enquanto eu limpava, notei um túmulo diferente dos outros. Era simples, pequeno, mas parecia novo demais.
como se tivesse sido feito recentemente, no meio de tanta coisa velha. A cruz de madeira estava preta, queimada nas pontas, e nela só uma palavra: desterro. Não constava na planta do cemitério, e ninguém da equipe sabia de enterro recente ali. Estranhei, mas continuei. Comecei a cortar o mato ao redor, até que senti um cheiro insuportável. Era uma mistura de enxofre, carne podre e ferrugem. Olhei ao redor, achando que era algum bicho morto, mas não achei nada. No dia seguinte, quando voltei à quadra 7, o chão ao redor daquele túmulo estava afundado, como se algo tivesse escavado de dentro para fora. A madeira da cruz tinha rachado no meio e o cheiro estava pior. Senti minha visão escurecer, uma tontura forte. Me apoiei num túmulo próximo e ouvi um sussurro. Não era em português. Era uma língua enrolada, grossa, gutural. Parecia que saía de dentro da terra. Voltei correndo para a administração e pedi para o responsável lacrar a quadra. Claro que riram da minha cara. Mas naquela mesma noite, o vigilante que fazia a ronda foi encontrado desacordado na entrada do cemitério, com marcas nas costas como se tivessem queimado ele com ferro quente. E nos dias seguintes, 3 pessoas da vila ao lado morreram de forma inexplicável. Resolvi voltar lá sozinho, num fim de tarde, e cavar aquele túmulo. Queria acabar com aquela agonia. Cavei por quase 1 hora até a pá bater em algo duro. Era uma caixa, mas não era um caixão. Era uma caixa de pedra, trancada com correntes. No meio, um símbolo esculpido. Parecia um olho com chamas ao redor. Não tive coragem de abrir. Tampei tudo de novo, fiz uma oração e saí. No dia seguinte, a caixa tinha sumido. A terra estava fofa, como se tivesse sido remexida de novo. E a cruz, queimada até a raiz, como se fogo tivesse saído de dentro da terra. Até hoje, ninguém nunca mais mexeu na quadra 7. A prefeitura colocou placas de risco de afundamento para afastar visitantes. Mas quem trabalha lá sabe que o perigo é outro. Desterro ainda está ali, esperando. E ninguém tem coragem de mexer de novo. Relato 3. Os que andam depois da meia-noite. Meu nome é Alcides. Tenho 54 anos e moro em Capanema, no interior do Pará. Trabalho como coveiro desde os 19 anos. É uma profissão solitária que exige paciência, força e principalmente coragem. O que aconteceu comigo foi por volta de 2015, quando aceitei o turno noturno no cemitério municipal. O antigo coveiro da noite, seu Aderbal, se aposentou e ninguém mais queria assumir o horário. Diziam que era por medo, mas achei que fosse só superstição. Topei na hora. Eu precisava do dinheiro e nunca tive medo de morto. O problema nunca foi o que está dentro da cova, mas o que anda fora dela. As primeiras semanas foram tranquilas. Fazia ronda, limpava o que dava. Às vezes ajudava a funerária com enterros atrasados. Mas depois de um tempo, comecei a perceber coisas estranhas. Sempre por volta de 00:40, os sensores de movimento disparavam, mesmo sem vento. Eu ia até o local indicado e não encontrava nada. Nenhum animal, nenhuma folha caída. Mas uma sensação de arrepio me acompanhava até o fim do expediente. Na terceira semana vi algo. Estava passando entre as quadras centrais, quando vi um homem de branco, parado, olhando para um túmulo. Não consegui ver o rosto, mas ele parecia flutuar. Ou talvez meus olhos estivessem me enganando. Corri até lá, achando que era invasor, mas não tinha ninguém. Nem marcas no chão. A partir dali, foi só ladeira abaixo. Comecei a ouvir passos atrás de mim. Vozes que sussurravam meu nome. Senti toques gelados nos ombros, nas pernas. Uma vez, fui ao banheiro do cemitério e encontrei o espelho todo embaçado, como se alguém tivesse respirado nele por dentro. E no centro do vidro, escrito com o dedo, a palavra acorda. Minha saúde mental começou a se deteriorar. Dormia mal, vivia com enxaqueca, via vultos mesmo fora do cemitério. Mas eu insistia que era estresse. Tudo mudou numa madrugada de segunda. Chovia forte. O gerador caiu e precisei ir até os fundos para religar. Foi quando vi, à luz de um relâmpago, o cemitério cheio de gente, mas não viva. Eram dezenas, talvez centenas, caminhando entre os túmulos, silenciosos, molhados, com olhos fundos e vazios. Um deles parou, olhou direto para mim, e era meu pai.
Ele tinha morrido em 2002. Desmaiei ali mesmo. Acordei no chão, com o rosto encharcado de lama e folhas. Não tinha mais ninguém. No outro dia, pedi demissão. Não dava mais. Desde então, nunca mais voltei a pisar em um cemitério à noite. Mas o que mais me assusta não são as lembranças. É o fato de que, toda noite, às 00h40, meu relógio digital apita. Sempre, mesmo desligado. Como se alguém ou algo ainda quisesse me acordar. Relato 4. A cova com o meu nome. Meu nome é Osvaldo. Tenho 58 anos e moro em Águas Belas, interior de Pernambuco. Trabalho como coveiro desde os meus 20 e poucos anos. Já vi muita coisa que desafia a lógica, mas essa história, essa me perseguiu por anos, e só agora criei coragem de contar. Era uma madrugada gelada de agosto, daquelas em que o vento passa entre os túmulos e parece que tem gente sussurrando nos cantos. Fui chamado para passar a noite no cemitério porque tinha tido um arrombamento recente. Disseram que alguém tentou abrir um dos jazigos para roubar joias de defunto. Fiquei responsável por vigiar até o dia amanhecer. Tudo corria normalmente até por volta das 3 da manhã, quando ouvi um som estranho, como pá batendo em terra fofa. Pensei que era algum ladrão tentando cavar. Peguei a lanterna e fui até o fundo do cemitério, perto da parte que estava desativada havia anos. Quando cheguei lá, parei seco. Tinha uma cova recém-cavada. A terra ainda úmida, fofa, com marcas de pá em volta. E o pior, uma lápide já colocada. Uma lápide que não estava ali horas antes. A lanterna tremia na minha mão. Me aproximei devagar e apontei a luz direto para a pedra. Meus joelhos fraquejaram quando li o que estava escrito. Osvaldo Nunes da Silva, 1967-2025. Que descanse em paz. Era meu nome, minha data de nascimento e o ano atual. Senti o sangue sumir do corpo. Olhei em volta, pensando em alguma pegadinha. Mas eu estava sozinho ali. Completamente sozinho. A cova parecia ter sido cavada por alguém com experiência. Era funda, bem feita, como se tivesse sido preparada há muito tempo. Voltei correndo para casa, larguei o serviço naquela mesma semana. O administrador achou que eu estava surtando, disse que não tinha lápide nova nenhuma no cemitério. E quando voltei dias depois, a cova já não estava mais lá. Nada, nem marcas de terra mexida. Mas a partir dali, minha vida desandou. Sonhos constantes com o cemitério. Eu dentro da cova, sendo enterrado vivo, sufocando, gritando, e ninguém ouvindo. Uma noite, acordei com as mãos sujas de terra e as unhas quebradas, como se eu tivesse tentando sair de algum lugar. Hoje não trabalho mais como coveiro. Me mudei para bem longe daquela cidade, mas o medo não foi embora. Às vezes, ouço no escuro da madrugada o som de uma pá batendo no chão, como se alguém ainda estivesse cavando, como se minha hora estivesse marcada. Relato 5. A presença na sala de velório. Meu nome é Érico, tenho 45 anos e sou coveiro em Itabuna, interior da Bahia. Trabalho com a morte há quase 20 anos e confesso que, depois de tudo que já vi, nada me assustava mais. Até aquela noite. Era verão, e o calor abafado fazia o suor escorrer pelas costas mesmo dentro da sala de velório. Tínhamos acabado de receber o corpo de um senhor idoso, conhecido na cidade, mas com uma fama meio estranha. Diziam que ele tinha inimigos, que andava mexendo com coisas que não devia. A família pediu um velório simples, só para que os parentes pudessem se despedir antes do sepultamento no dia seguinte. Depois que os familiares saíram, eu e o auxiliar ficamos responsáveis por vigiar o local. O caixão estava fechado, a luz fraca iluminava a sala silenciosa e o ar parecia parado, pesado demais. Eu sentia um peso no peito que não vinha do cansaço. Algo ali não estava certo. De repente, senti um arrepio gelado que subiu da nuca até a cabeça. O tipo de sensação que faz o corpo inteiro estremecer, mesmo suando. Olhei para o auxiliar, que parecia concentrado, mas havia algo estranho no rosto dele, como se ele também estivesse sentindo algo, mas tentasse disfarçar. A luz começou a piscar, num ritmo irregular, deixando sombras dançantes pelas paredes. O silêncio foi quebrado por um gemido baixo, quase um sussurro vindo do caixão.
congelei. O gemido aumentou, virou um lamento agonizante que fazia o coração bater forte dentro do peito. O auxiliar não reagia. Ele estava parado, olhando fixo para o caixão, como se estivesse hipnotizado. Eu me aproximei, tentando entender o que estava acontecendo, e o gemido se transformou num grito abafado, um som que não parecia humano. Era como se algo estivesse lutando para sair daquele corpo imóvel. A tampa do caixão começou a ranger, devagar, com um som que parecia rasgar o silêncio da sala de velório. Eu não conseguia me mexer. A madeira se moveu lentamente até que uma fresta apareceu. Então, os olhos do defunto se abriram, mas não eram olhos normais. Eram 2 buracos negros, vazios, sem vida, que me congelaram no lugar. Um vazio tão profundo que parecia sugar toda a luz da sala. Foi quando um cheiro forte de enxofre invadiu o ambiente, misturado com o cheiro de carne podre. Um odor tão forte e repulsivo que quase me fez vomitar. A sala parecia encolher, o ar ficou sufocante. Então, uma sombra escura subiu pelas paredes, se espalhando pela sala como se fosse uma fumaça viva, uma presença que ocupava tudo. O auxiliar tentou ligar a luz, mas nada aconteceu. Tudo apagou. Eu estava sozinho no breu, ouvindo apenas os gritos abafados daquele corpo que não queria descansar. A sensação de pavor tomou conta de mim. Meu corpo tremia, a respiração ficou curta. Queria correr, fugir dali, mas meus pés não obedeciam. Parecia que algo invisível me segurava no lugar, querendo me fazer parte daquele terror. Quando o amanhecer finalmente chegou, os familiares retornaram e encontraram tudo como antes. A sala iluminada, o caixão fechado, nada fora do lugar. Tentaram me convencer que tudo foi um pesadelo, fruto do calor e do cansaço acumulado. Mas eu sei o que vi. Aquele velho não tinha partido. Aquela presença sombria não o deixava descansar em paz. E toda vez que entro numa sala de velório, sinto o cheiro de enxofre e o peso daquela noite apertar meu peito, como se algo ainda estivesse ali, esperando por mim. Relato 6. O caixão lacrado e os avisos na noite. Meu nome é Paulo, tenho 52 anos e trabalho como coveiro em Serra Negra, interior de São Paulo. Já vivi muita coisa estranha nesses anos todos, mas nada se compara ao que aconteceu numa noite chuvosa que ficou marcada na minha memória para sempre. Tudo começou quando o administrador do cemitério me chamou para um serviço especial. Uma nova sepultura precisava ser aberta para um corpo que havia chegado recentemente, mas esse caixão não era como os outros. Estava lacrado, fechado com um selo pesado, e trazia na tampa um símbolo que eu nunca tinha visto antes. Um círculo com desenhos tortuosos, como se fosse um selo antigo para aprisionar algo. Era quase meia-noite quando eu e meu auxiliar chegamos ao cemitério. A chuva caía forte, com trovões ao longe, e o vento fazia as árvores se contorcerem como se estivessem vivas, sussurrando segredos em meio ao silêncio pesado do lugar. O ar tinha um cheiro estranho, um misto de terra molhada e algo sulfuroso, difícil de explicar. Começamos a cavar o buraco para o caixão, mas algo estava errado. A terra parecia mais dura, como se tivesse sido mexida recentemente, e cada pá que eu jogava para fora parecia mais pesada. Conforme o buraco foi crescendo, eu sentia uma presença cada vez mais forte ao meu redor, uma energia densa que parecia sugar o pouco de coragem que eu tinha. Enquanto cavávamos, comecei a ouvir vozes baixas, quase inaudíveis, como sussurros que vinham do nada, da escuridão ao nosso redor. No começo achei que era só o vento brincando com minha cabeça, mas meu auxiliar também parou e ficou imóvel, ouvindo aquele som estranho. O sussurro falava meu nome, repetidas vezes, e um arrepio gelado percorreu minha espinha. Quando finalmente o caixão chegou, coloquei ele no fundo do buraco. Olhei de novo para o selo na tampa e senti um medo profundo, como se eu tivesse liberado algo que não devia. Foi quando começaram os avisos. No dia seguinte, encontrei meu cachorro morto na porta de casa. Ele estava com os olhos arregalados, fixos num ponto vazio, como se tivesse visto algo horrível antes de morrer. A dor de perder meu amigo foi só o começo do que eu enfrentaria. As noites seguintes foram um inferno.
Comecei a ouvir passos e sussurros dentro da minha casa, mesmo quando estava sozinho. Objetos sumiam e reapareciam em lugares diferentes. Portas se abriam e fechavam sem motivo, e aquele cheiro de enxofre se tornava cada vez mais presente. Comecei a ter sonhos aterrorizantes com uma figura encapuzada, uma sombra que aparecia sempre que eu fechava os olhos. Ela mostrava para mim o selo do caixão e dizia que ali estava presa uma alma vingativa, uma entidade que jamais deveria ser perturbada. Uma noite, acordei com uma voz rouca sussurrando meu nome no escuro do quarto. Tentei acender a luz, mas nada aconteceu. Quando finalmente olhei para o espelho, vi um rosto deformado e pálido atrás de mim, uma expressão de ódio que me congelou o sangue. Desde então, minha vida virou um pesadelo. Não consigo mais dormir direito, vivo com medo de sair de casa ou de olhar para trás. Sei que aquela maldição me persegue e que o caixão lacrado guarda algo que ainda quer se libertar. Relato 7. A possessão na noite do enterro. Meu nome é Marcos, tenho 38 anos e sou coveiro numa pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul. Trabalhar com a morte sempre foi parte da minha vida, mas nunca acreditei nas histórias de assombração. Até aquela noite. Era uma noite fria, com nuvens pesadas cobrindo o céu e um vento cortante que parecia entrar até nos ossos. Eu estava responsável pelo enterro de uma mulher que tinha morrido de causas misteriosas. Ninguém na cidade falava muito sobre ela, mas o clima em volta do cemitério estava diferente. Havia uma tensão no ar que ninguém conseguia explicar. Enquanto ajeitava o caixão na cova, senti um arrepio subindo pela espinha, como se alguém estivesse me observando intensamente. A terra parecia mais pesada do que o normal, quase viva. Lá no meio das lápides, percebi uma sombra escura se movendo rápido entre as árvores, sumindo assim que tentei focar o olhar. Quase não acreditei no que vi, mas aquele movimento me deixou inquieto. Quando a família ainda estava presente, o clima era tenso. Todos pareciam apavorados, mas tentavam disfarçar. Ao fechar o caixão, ouvi um som estranho, um gemido gutural, vindo de dentro do corpo. Era impossível. O caixão estava fechado, a tampa firme. Mas aquele som saiu, um ruído que ninguém conseguia explicar. Um grito abafado, carregado de dor e ódio. Enquanto jogava a terra, aquele grito virou um lamento, um choro desesperado que parecia gritar por ajuda. O vento se intensificou, uivando como um animal selvagem, carregando vozes que pediam socorro. Eu sentia o peso daquela presença que não queria partir. Uma entidade que se apegava com unhas e dentes àquele corpo. Naquela mesma noite, quando voltei para casa, comecei a sentir a presença. As sombras pareciam ganhar vida. Eu ouvia sussurros ao redor da casa, vozes baixas que me chamavam pelo nome. Tentava desligar a cabeça, mas parecia que algo estava dentro dela, uma sombra que não queria ir embora. Minha respiração ficava ofegante sem motivo. Sentia mãos invisíveis tentando me agarrar no escuro, como se a entidade estivesse tentando me arrastar para o mesmo destino dela. Em alguns momentos, meus olhos captavam flashes de olhos brilhantes no canto do quarto, sumindo quando eu tentava encará-los. O medo foi tomando conta de mim dia após dia. Eu sabia que algo me perseguia, que a possessão daquela noite não ficou só naquela mulher enterrada. Ela veio comigo, grudada na minha sombra, esperando o momento certo para se manifestar completamente. Relato 8. O túmulo sem nome. Meu nome é Silvano, tenho 63 anos e sou coveiro em um cemitério antigo no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Conceição das Almas. Trabalho aqui desde os 17 anos e posso dizer que já vi de tudo. Só que tem um canto desse cemitério que ninguém gosta de mexer. Um túmulo esquecido coberto pelo mato, sem nome, sem lápide. Só uma cruz de madeira apodrecida pelo tempo. Dizem que esse túmulo foi cavado às pressas na década de 40, quando encontraram o corpo de uma mulher no matagal perto do rio. Ninguém sabia quem era, ninguém foi reclamar. Enterraram ali mesmo, sem cerimônia. Desde então, todos que tentaram reformar aquele canto passaram mal ou sofreram acidentes. E por isso, aquele pedaço ficou intocado, como se o tempo tivesse esquecido dele.
Durante muitos anos, evitei passar por lá à noite. Mas certa vez, o cemitério começou a ceder naquele ponto e me mandaram dar uma olhada. Já era quase 8 da noite quando fui sozinho com uma lanterna e as ferramentas. O céu estava sem lua, o breu tomava conta de tudo e o vento soprava por entre os túmulos como um lamento antigo. Chegando perto do tal túmulo, a lanterna começou a falhar. O ar ficou pesado. Tive a impressão de estar sendo observado. O mato crescia alto em volta da cruz e as folhas se moviam como se fossem puxadas por mãos invisíveis. Senti o cheiro de algo podre, misturado com terra molhada. Foi quando escutei um som, como um lamento profundo, saindo de dentro da terra. No começo achei que minha mente estava pregando peça, mas então a terra começou a tremer levemente, como se algo lá embaixo se mexesse. A cruz tombou sozinha. E o que vi a seguir foi algo que jamais vou esquecer. Do chão saiu um vapor escuro, frio, com formato quase humano. Ele se ergueu devagar, e eu não conseguia me mexer. Era como se estivesse enraizado no chão pelo medo. Aquela figura não tinha rosto, só olhos fundos que brilhavam em vermelho. A energia dela me atravessava o corpo como gelo. Aquela presença era de ódio puro. Ela se aproximou de mim, flutuando, sem emitir som algum, até que sussurrou algo direto na minha mente. Me esqueceram, me apagaram, mas agora eu lembro de você. Corri o mais rápido que consegui, tropeçando entre túmulos e ferramentas. Atrás de mim, o vento parecia falar, assobiando meu nome em meio a gemidos. Naquela noite, travei febre alta e fiquei dias sem conseguir dormir. Sonhava com aquela sombra parada aos pés da minha cama, me observando. Depois disso, evitei aquele canto do cemitério por meses. Pedi para o administrador cercar a área e nunca mais mandarem ninguém lá. Mas às vezes, de madrugada, quando estou de plantão, ainda escuto aquele som. Um lamento vindo do fundo da terra, do túmulo sem nome, como se ela ainda esperasse por alguém. Relato 9. O ritual das 3 da manhã. Meu nome é Agenor, tenho 54 anos e trabalho como coveiro num cemitério afastado da cidade de São Roque, em São Paulo. Já estou nessa vida há mais de 30 anos e vi coisas que fariam muito homem largar tudo. Mas o que aconteceu numa madrugada de inverno foi, sem dúvida, a coisa mais sombria que já presenciei. Era por volta de 2h40 da manhã. Eu estava de plantão naquela noite porque, dias antes, houve uma tentativa de violação de túmulo. O cemitério vinha sendo alvo de vândalos, ou, como diziam os mais antigos, de gente metida com feitiçaria. Fiquei em silêncio, sentado na guarita com minha garrafa de café e uma lanterna velha. O frio era de arrepiar. O silêncio era total, exceto pelos uivos longos dos cães do bairro ao redor. Mas então, perto das 3 da manhã, ouvi o barulho do portão dos fundos se abrindo. Aquele que quase ninguém sabia que existia. Não era possível. O cadeado estava lá, ou pelo menos deveria estar. Saí da guarita, calado, com a lanterna na mão e o coração batendo mais rápido. Atravessando os corredores entre túmulos, percebi que tinha algo no ar. Um cheiro forte de vela derretida misturado com sangue. Me escondi atrás de uma árvore e vi 3 figuras encapuzadas, todas de preto, reunidas ao redor de uma cova recém-fechada. Uma jovem havia sido enterrada ali fazia apenas 2 dias. Eles murmuravam palavras numa língua que não era portuguesa, nem humana. Parecia um canto gutural, grave, cheio de ódio. Do meio da roda, tiraram o que parecia ser um feto de animal. Um dos encapuzados abriu a cova com as mãos nuas, como se tivesse força além do normal, jogando a terra para os lados sem esforço. Quando abriram o caixão, colocaram aquele feto sobre o peito da morta e começaram a cantar mais alto. Foi aí que o impossível aconteceu. O corpo da moça começou a se mover, mesmo já inchado pela morte. A cabeça virou lentamente para o lado e um líquido escuro escorreu pela boca dela. Mas o pior não foi isso. O pior foi quando ela abriu os olhos. Olhos negros como carvão, sem brilho, sem alma. Aquela coisa estava viva de novo, ou pelo menos alguma coisa dentro dela estava. Naquele momento perdi o controle das pernas.
Um galho seco quebrei sob meu pé e os 3 encapuzados viraram na minha direção. Seus rostos estavam cobertos, mas um deles levantou o braço e apontou diretamente para mim. Mesmo de longe, senti uma onda de calor seguida de tontura. Tive que correr. Corri como nunca corri na vida. Mal conseguia respirar, o medo apertando o peito como um soco invisível. Na manhã seguinte, voltei com reforço. A cova estava intacta. Nenhum sinal de que alguém a tivesse aberto. O feto, o sangue, os encapuzados. Tudo tinha desaparecido. Mas havia marcas no chão. Pegadas fundas, maiores que as humanas, indo em direção ao bosque atrás do cemitério e sumindo ali, como se tivessem se desfeito no ar. Desde então, todas as madrugadas às 3 em ponto, acordo com o som de alguém batendo na janela da minha casa. 3 batidas secas, sempre às 3. Nunca há ninguém do lado de fora, e o mais estranho é que a moça enterrada naquela cova não tem mais foto na lápide. Alguém, ou algo, a arrancou. Relato 10. O caixão vazio. Meu nome é Arlindo, tenho 61 anos e sou coveiro num cemitério antigo na zona rural de Goiás, perto da cidade de Ipameri. Trabalho nesse lugar há mais de 4 décadas. Já enterrei de tudo: ricos, pobres, crianças, vítimas de acidentes e até gente que dizem que morreu de coisa feita. Mas nenhuma história me marcou tanto quanto a do caixão vazio. Isso aconteceu há uns 6 anos. Um homem da cidade foi encontrado morto dentro de casa, trancado por dentro, sem sinal de violência. O nome dele era Rômulo, vivia isolado, e o povo dizia que mexia com coisas que não devia. Ninguém apareceu para velar o corpo. Quem cuidou de tudo foi a prefeitura. Eu fui encarregado de preparar o enterro. Colocamos o caixão na capela do cemitério por algumas horas até a chegada do padre. Não havia vela, oração, nada. Um silêncio incômodo tomava conta da capela. A única coisa que acompanhava aquele morto era o cheiro forte de ervas e algo azedo, quase como carne passada. O caixão estava lacrado, mas o ambiente parecia carregado. À noite, fui conferir se tudo estava em ordem. A capela estava fechada, tudo trancado, sem sinal de arrombamento. Voltei para casa, mas por volta das 3 da manhã, o vigia me ligou dizendo que tinha escutado gritos vindos de dentro da capela. Gritos de dentro de um caixão fechado e lacrado. Voltei correndo com ele. Arrombamos a porta juntos. E ali, no centro da capela, estava o caixão, aberto. A tampa estava ao lado, e dentro dele não havia mais nada. Primeiro pensamos em profanação, roubo de cadáver, mas nada fazia sentido. A porta estava trancada por dentro, as janelas seladas. Não havia sinais de entrada forçada, nem pegadas, nem nada. E o corpo, um homem adulto, de 1,80 m, mais de 80 quilos, simplesmente sumiu. O mais perturbador, porém, foi o que encontramos no fundo do caixão. Marcas profundas de unhas, como se alguém tivesse se debatido ali dentro, tentando sair com desespero. E não parava por aí. Nas paredes da capela, do lado de dentro, havia escritos em sangue, palavras tortas, como se fossem feitas por alguém em agonia. Não eram em português, mas eu nunca mais esqueci o símbolo que aparecia repetidamente. Uma espécie de olho atravessado por uma cruz virada para baixo. Depois disso, o cemitério ficou interditado por 2 dias. A polícia veio, mas abafaram tudo. Dizem que as imagens das câmeras foram apagadas misteriosamente. O caixão foi enterrado vazio, e o nome do homem nunca mais foi citado pela prefeitura ou pelos moradores. Mas o mais assustador é o que acontece até hoje. Na primeira noite de lua nova de cada mês, o sino da capela toca 3 vezes, sozinho, sempre às 3h03 da madrugada. Ninguém mora perto o bastante para tocar. Ninguém se aproxima. E eu, que ainda trabalho lá, sinto a presença de alguém andando entre os túmulos nessas noites. Já vi a sombra de um homem alto, de paletó preto, parado onde antes ficava o corpo desaparecido. E sempre que passo perto da capela, ouço um som que me arrepia até os ossos. A tampa do caixão se fechando sozinha. Relato 11. O choro na ala dos anjinhos. Me chamo Renato. Tenho 59 anos. Sou coveiro em um cemitério do interior do Paraná,
numa cidade pequena chamada Ribeirão Claro. Já estou nessa função há mais de 20 anos, e se tem uma parte do cemitério que eu sempre evitei, mesmo à luz do dia, é a chamada Ala dos Anjinhos, onde ficam os túmulos de crianças que morreram cedo demais. A maioria dos túmulos ali é antiga, da década de 60, 70. Muitos estão rachados com cruzes de madeira podres e placas cobertas pelo limo do tempo. Não tem flores, nem visita. É um lugar esquecido, mas algo ali nunca deixou de chamar atenção. Certa noite estava finalizando meu turno quando ouvi, ao longe, um som abafado, bem fraco, como o choro de uma criança. Achei que fosse coisa da minha cabeça. Só que nos dias seguintes, sempre no mesmo horário, por volta das 2:30 da manhã, aquele chorinho voltava, baixo, sofrido, como se viesse de dentro da terra. Na terceira noite tomei coragem e fui até lá, guiado pela lanterna. À medida que me aproximava da ala, o choro ficava mais claro, mais real. Ecoava entre os túmulos pequenos como se movesse de um lado para o outro. Mas não havia ninguém. Apenas silêncio, vento frio e as cruzes tortas balançando. Quando me agachei perto de um túmulo específico, o som parou. Um túmulo de mármore branco, com uma pequena escultura de anjinho em cima. A lápide estava trincada e coberta de folhas secas, mas foi ali que vi algo que me gelou até a alma. As marcas de 2 mãozinhas pequenas impressas na parte de dentro do vidro da foto do jazigo, como se alguém tivesse tocado por dentro, tentando sair. Tentei me afastar, mas senti um peso no corpo, como se algo me segurasse pelo tornozelo. Olhei para baixo e juro por tudo que é sagrado que vi dedinhos minúsculos saindo entre as frestas da terra, tentando alcançar minha perna. Corri dali sem olhar para trás, tranquei a capela e dormi na guarita, com a luz acesa e rezando o pouco que lembrava. Na manhã seguinte fui conferir. O túmulo parecia intocado, mas o vidro da foto tinha um trincado novo, exatamente no lugar onde vi as mãozinhas. Contei o caso para um antigo funcionário que trabalhou lá antes de mim. Ele me disse que anos atrás uma criança havia sido enterrada viva por engano. Foi declarada morta no hospital rural, mas só descobriram o erro depois que o túmulo foi lacrado. Os pais arrasados abandonaram a cidade e dizem que desde então, em noites silenciosas, o choro dela ainda pode ser ouvido, vagando entre os túmulos como se buscasse alguém que viesse salvá-la. Desde aquele dia, toda vez que ouço o choro, eu rezo. Não por mim, mas por ela, para que, de alguma forma, encontre a paz que lhe foi tirada. Relato 12. O coveiro que nunca foi embora. Meu nome é Damião. Tenho 55 anos e sou coveiro em um cemitério centenário no sertão de Pernambuco, numa cidade chamada Triunfo. Aqui, o tempo parece andar mais devagar, e a morte é quase uma companhia constante. Mas o que mais assusta neste lugar não são os corpos enterrados, mas o que continua andando por entre eles depois do enterro. Antes de mim, o coveiro deste cemitério por quase 40 anos foi um homem chamado Severino. Velho duro, calado, daqueles que não levava desaforo para casa. Ele sabia de cada palmo de terra ali dentro, e tinha mania de conversar com os túmulos como se fossem velhos amigos. A gente dizia que ele falava com os mortos, e ele mesmo respondia que era melhor falar com eles do que com os vivos. Severino morreu num dia nublado, bem ali no próprio cemitério. Teve um infarto enquanto cavava uma cova. Morreu com a pá na mão. Foi enterrado ali mesmo, na última fileira de túmulos, de frente para o portão, como se quisesse continuar vigiando tudo. E é aí que a história começa a se entortar. Poucos dias depois do enterro dele, o novo vigia noturno, um rapaz de fora que mal conhecia a cidade, veio até mim, apavorado, dizendo que tinha visto um velho caminhando entre os túmulos com uma pá no ombro. Achei que fosse brincadeira ou confusão com algum bêbado. Mas quando descreveu a roupa, a boina e até o jeito de andar, eu gelei. Era o Severino. Na noite seguinte fui eu mesmo verificar. E vi. Não vi com os olhos apenas, eu senti. Vi uma figura parada na beira do muro com a silhueta inconfundível dele, o chapéu torto na cabeça e a pá atravessada nas costas. Ele não fazia nada.
Só ficava ali, de pé, olhando para o portão, como se estivesse esperando alguém entrar. Coisas começaram a acontecer. Túmulos que amanheciam com flores frescas, mesmo sem visita de familiares, velas acesas sozinhas em túmulos abandonados, e o mais estranho, cães e gatos que evitavam o cemitério durante a madrugada. Antes, era comum ver bichos dormindo ali dentro. Depois da morte dele, nenhum se atrevia mais a passar perto. Uma noite, fui chamado por um grupo que tentava fazer rituais dentro do cemitério. Jovens brincando com coisa que não entendem. Mas quando cheguei lá, encontrei os 5 desmaiados no chão, com os olhos arregalados de terror. Um deles, ao acordar, tremendo, jurou que um velho apareceu no escuro e gritou com eles com tanta raiva que o chão pareceu tremer. Depois disso, coloquei uma pequena cruz com o nome do Severino perto da entrada. Toda vez que chego para o trabalho, eu a cumprimento em voz alta, como se ele ainda estivesse ali. E sabe o que é mais estranho? Sempre que passo por perto do túmulo dele, a terra está diferente, como se estivesse sendo revirada de noite. A verdade é que o velho Severino nunca foi embora. Continuou fazendo seu serviço, protegendo o cemitério de gente que não respeita os mortos. Não assombra por maldade, assombra por dever. Ele morreu cavando covas, e até hoje parece que não conseguiu largar a pá. Eu trabalho aqui com respeito e silêncio, porque sei que não estou sozinho. Esses foram os relatos mais perturbadores vividos por coveiros em cemitérios espalhados pelo Brasil. Vozes vindas da terra, sombras que observam no escuro e segredos enterrados que jamais deveriam ser desenterrados. Tudo isso nos mostra que a morte, às vezes, é só o começo. Se você chegou até aqui, agradeço por caminhar comigo por entre túmulos e histórias esquecidas. Deixe seu like, compartilhe com alguém que tem coragem de ouvir até o fim. E comente aí embaixo. Qual desses relatos te deixou mais arrepiado? Inscreva-se no canal Memórias de um Assombrado e ative o sininho para não perder os próximos relatos. Nos vemos na próxima escuridão. Até lá!